Daqui a pouquinho não, agora. Pouquinho mesmo. João Pedro Melo está aqui com a gente. Aí vai falar ainda, claro, do título do 13. Mas vamos aproveitar que o assunto é Botafogo, falar desse elenco aí, né, João Pedro? 38 atletas, inclusive chegou aí o centroavante Bruno Paraíba. Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Correio Esporte. Pois é, o Botafogo já começando essa reformulação que é importante, é necessária para o segundo semestre, né? Para os objetivos que o clube tem no segundo semestre. A gente já vê muitas mudanças aí na defesa, a gente viu o Mota falando como um time forte começa por uma defesa bem montada. O Mota, que é um dos pilares dessa nova defesa, é um goleiro experiente, né? 38 anos. Uma característica em comum de vários desses contratados é que já trabalharam com o Felipe Surian, Serginho. Ele procura esses caras de confiança, porque ele sabe que ele está começando um trabalho de reestruturação dentro de uma temporada, né? Porque a primeira parte da temporada botafoguense foi muito ruim. Não conseguiu os objetivos, não se classificou. A gente vai lembrar lá no comecinho do ano, as primeiras partidas já eram grandes desafios, mas não conseguiu se classificar para a Copa do Nordeste, e aí foi eliminado na Copa do Brasil para o Águia, quando, né, bastava um empate para conseguir se classificar, e perdeu. Não conseguiu chegar às finais do Campeonato Paraibano, né, humilhado no jogo de volta da semifinal, e foi uma luta para conseguir chegar nessa fase mata-mata, né? A gente lembra todo o sofrimento na primeira fase de um Botafogo que tem um orçamento muito maior, um investimento muito maior do que a maioria dos clubes e não podia viver o que viveu. Ponto. Já viveu. Agora, olhando para frente, começa essa reformulação. A gente viu aí na arte que tem muitos nomes. Pois é, são duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Primeiro, a torcida ficou no pé, com esse time vai ser rebaixado. Muito jogador novo, quer dizer, já não se pode falar nesse mesmo time do início. Queria que você falasse a respeito disso. E 38 jogadores, irmão, será que vai ficar isso tudo no elenco do Botafogo nessa Série C? Vou começar respondendo essa. Acho que não. Muitos nomes a gente vai ver deixando o Botafogo. Acho que algumas questões de resolver contrato mesmo, de aquela saída amistosa, amigável, né, que não onere para o clube, que o jogador possa sair também para procurar uma nova equipe para a temporada. Acho que esse acordo a gente vai começar a ver, porque primeiro era trazer reforços, reformular um elenco, que muita gente entendia que era um elenco preocupante para uma Série C. Tinha defeitos muito pontuais, a gente via ali que a defesa precisava ser reformulada. A gente viu que o Eduardo Graçon e o Ramon Baiano já saíram. O Daciel permanece, mas não sei se vai ficar. Tem zagueiros novos aí chegando, o Carlos Alexandre chegou, mas nem chegou a estrear. E depois chegou o Wesley, chegou o Pedro Carrerete, chegou o Lucas Santos. Esses devem ficar e eu acho que deve ter um quinto zagueiro. O Daciel pode ficar porque é o único canhoto nessa leva, então isso é importante. Mas a gente tem que lembrar que o Gabriel Iano foi para o Santa Cruz e o Santa Cruz teve o primeiro semestre encerrado mais cedo do que esperava, né? Não chegou também nas finais do Campeonato Pernambucano. Então falta só acabar o prazo do contrato dele de empréstimo para ele ser oficializado nesse retorno. E aí, quem fica é o Iano, quem fica é o Daciel. Acho que 5 zagueiros é um número interessante, né? 4 acho que ficaria curto. Lateral direito, acho que ainda vai chegar. Só tem o Lucas Mendes, além do Eric e do Jefinho, que são da base. Lucas Mendes que não convenceu nessa primeira metade de temporada, né? Nem metade ainda, mas nesses primeiros meses. Então, acho que desses 38 vão sair, mas ainda vai chegar gente, né? Acho para a lateral direita ainda chega algum nome. E acho que no ataque a gente vai ver muitos jogadores saindo, viu, Serginho? Eu vi aí, tá uma lista. Tem muito jogador. O Bruno Paraíba, por exemplo, que chegou agora, deve ser o camisa 9. Com isso, o camisa 9 que está no Botafogo hoje, que é o Thiago Reis, que tem um dos, se não o maior salário do elenco, e não rendeu. Não conseguiu ser titular, não conseguiu fazer gols da maneira que se esperava. Acho que o Thiago Reis é um dos que sai, por exemplo. Não me surpreenderia se Miller ou até mesmo Renatinho não ficasse. Gostaria de ver Renatinho continuando. É um camisa 10 importante para o time. Mas aí tem volantes, por exemplo, como o do Fernandes, como o Evandro. São caras que jogaram pouco, até quando o time já começava a mudar e não devem ficar, né? O Evandro, na verdade, já saiu, mas o do Fernandes é um que eu acho que não fica. Não sei se o Marco Antônio fica, também começou bem, fazendo gol. Mas, enfim, o elenco ainda vai ser reformulado. A gente vai ver, com certeza, algumas saídas
e acho que ainda tem uma chegada ou outra pontual para aí sim ter o elenco da Série C. E com isso a torcida se enche de esperança agora na Série C, né? Com Isso. essa reformulação. E esperando a estreia, claro. Mas tem bons nomes, Sérgio, tem bons nomes. O Mota é um goleiro experiente. Você gostou desses? Eu gosto. A gente precisa ver como é que esse time vai se conhecer. A liga ali. Isso, se vai da liga, como é que o entrosamento vai se mostrar. Mas o Zé Mário é um cara experiente para lateral esquerda, já trabalhou com o Felipe Surian também no Sampaio Correia. O Mota, como eu disse, é um goleiro experiente. O Wesley, que falou aqui com a gente na sexta-feira com a Mauri, ao vivo lá da Maravilha, é um zagueiro que tem tudo para ser um xerifão. E tem zagueiros jovens também, como o Pedro, o Lucas, que estão chegando. Então acho que tem um balanço bom ali na defesa, que já vai limpar um pouco a barra da defesa que começou o ano. O meio de campo tem agora o Netinho, que é um volante muito habilidoso, que estava no Ipatinga, muito técnico. Então já chega para encorpar ainda mais aquele meio de campo. Bruno Paraíba chega, Ceará chega, que já passou aqui por Campinense por 13, que a torcida vivia namorando com o Ceará, chega para jogar no Botafogo. Também tem apostas no ataque. Então começa a ter mais profundidade de elenco e de bons nomes. E se a gente pensar que o Matheus Anderson chegou bem na reta final da temporada, deve ficar. Ou seja, o Bismarck. O Botafogo voltou à fita. Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. 1º de janeiro é como se fosse agora. O ano está começando agora. Lembrando que o ano começou lá atrás, né, para o Botafogo. Verdade. Em outubro já começava a se preparar para essa temporada. Não deu certo, mas agora vem a reformulação. Mas vou aproveitar também, claro, você aqui. Vamos falar desse título do 13, né? Em cima aí do Souza. Conseguiu segurar o Souza durante todo o jogo. Claro, sofreu o gol, mas trouxe conquistou o campeonato aí na disputa de pênaltis, né? O que é que você achou dessa final? O 13 campeão e o 13 agora com um calendário, de repente não tinha nada e agora tem aí, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, isso para 2024. É o mínimo, né? Para o 13 é ter um calendário. O 13 é um time de uma torcida que enche o Amigão, como a gente viu, que faz festa em Campina Grande, em toda a Paraíba, mas que não podia continuar em mais uma temporada sem calendário, já começava daí. E o que a gente sempre vinha conversando aqui, Serginho, é como o elenco, como os dirigentes, como a comissão entendia o que é que o 13 precisava fazer naquele campeonato, né, no Campeonato Paraibano. Que era chegar nas fases finais, que era conquistar título, para voltar a devolver ao torcedor o orgulho por aquele time tão grande, mas que estava nas últimas temporadas sem calendário, o que é absurdo, né, da gente imaginar. O William de Matia, discurso após discurso, entrevista após entrevista, dizia que tinham consciência do que tinha que fazer. Os jogadores também entendiam isso. Isso foi passado para dentro de campo. Se no primeiro jogo eles dominaram o Souza e conseguiram a vitória, no segundo já foi aquele jogo que a gente esperava que o Souza fizesse valer o efeito Marizão, né? Fosse para cima, buscasse a vitória. Aconteceu, mas aí ser campeão já seria outros 500. E o 13 estava muito forte psicologicamente. Chegou preparado para ser campeão. Demais, com vontade de ser campeão, com vontade de levantar o título, entendendo que o Campeonato Paraibano vale muito para uma próxima temporada, para comemorar bastante nesse ano, né? Então todo mundo entendeu isso. Muitos caras que jogaram muita bola, o Edmundo que entrou ali no time, o Roberto, enfim, aquele meio de campo que tem o Iamada, que é a cereja do bolo ali na criatividade. Então, um time que soube o que fazer, né? Soube como disputar o Paraibano. Afinal, reuniu os dois principais, os dois melhores times do campeonato. Uma disputa muito boa, esportiva, e terminou com ali na emoção dos pênaltis, né? Que tinha que também ter isso para fechar o Campeonato Paraibano. Pênaltis ali. O 13 com mais cabeça, né, Serginho? O 13 com mais consciência ali do que precisava fazer para ser campeão e conseguiu um título importantíssimo, né? Um time gigante dentro do estado da Paraíba, é o 17º título, então isso não é pouca coisa. Fica também um registro para o ótimo trabalho do Souza, para um campeonato paraibano muito bem feito, mas é isso, só ganha um e o 13 fez um grande papel também nesse ano. Beleza, João, obrigado pela tua participação. Valeu, irmão. Valeu, Serginho.